Amém. Nós vamos falar hoje que a família é um projeto de Deus. Você pode dizer isso? A família é um projeto de Deus. Às vezes a gente acha que essa instituição chamada família, ela está falida, porque nós vemos tantos relatos de famílias que não deram certo, de famílias que foram destruídas. Então, por muito tempo, se acreditou que essa instituição, família, estava fadada ao fracasso. Mas desde o início da criação, desde que Deus sonhou com o mundo, Ele sonhou com uma família primeiramente. Quando Ele coloca Adão e Eva no jardim do Éden, Ele não coloca uma igreja, Ele coloca uma família. Ele não coloca um templo, Ele coloca um casal. Então, desde o início da história, nós vemos que a família está nos princípios do plano de Deus para nós. Quando nós olhamos para... Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, na história da criação do mundo. E talvez você esteja aqui, você acredite que o mundo se originou de uma explosão chamada Big Bang. Talvez você esteja aqui, você acredite que nós somos... Como é que fala? Evolução dos macacos. Mas eu escolhi acreditar que Deus projetou cada centímetro do mundo. Eu escolhi acreditar que Deus sonhou e planejou com cada centímetro que existe no planeta. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, no versículo 27 e 28, diz assim: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Quando Deus sonha com a família, quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, Deus coloca essa família, esse casal, com o propósito de crescer, se multiplicar, dominar a terra e ter comunhão com Ele. Nós podemos ler no decorrer da história que quando Deus criou Adão e Eva, Ele os visitava todos os dias na viração do dia. Todos os dias Adão e Eva, aquela família, a primeira família que existiu, tinham um encontro marcado com Deus, todos os dias na viração do dia. E você sabe, o pecado entrou no mundo, por causa disso eles se esconderam de Deus, mas Deus nunca desistiu da família. A família nunca saiu dos planos de Deus para nós. E cada um de nós foi colocado dentro de uma família. Talvez não a melhor do mundo. Talvez não a que você ache que você merecia. Mas você foi inserido dentro de uma família. Para você nascer, você precisou de um pai e de uma mãe. Talvez te abandonaram. Talvez não cuidaram direito de você. Mas você foi inserido em uma família. E isso é um presente de Deus para nós. A nossa família deve ser um presente de Deus para nós. Porque quando nós olhamos para uma criança, ela não consegue se sustentar sozinha. Ela não consegue dar os primeiros passos sozinha. Ela não consegue viver sozinha nos primeiros anos de vida. Ela precisa de alguém instruindo, cuidando, dizendo o que ela pode, o que ela não pode fazer. E talvez não foi seu pai e a sua mãe que fez isso,
Mas Deus, de alguma forma, te proveu esse cuidado que você precisava. Seja por parte de uma tia, uma avó, um avô, alguém supriu esse cuidado para que hoje você pudesse estar aqui. Então, nós precisamos ver e olhar para a nossa família como um presente de Deus para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E, ao olhar para a sua família, talvez você sinta dor. Talvez você sinta que você foi castigado por estar nessa família. Talvez você sinta que essa família não era a ideal para você. Mas Deus, Ele nos conhece por completo. E Ele não faria nada que a gente não possa suportar. Então, independente daquilo que você passou, independente daquilo que você sofreu, Deus sempre sonhou que você tivesse uma família. Deus sempre sonhou que você tivesse um lar saudável. O sonho de Deus sempre foi que nós estivéssemos dentro de lares saudáveis e funcionais. Mas, voltando à história de Jardim do Éden, o pecado nos roubou isso. Então, nós não podemos colocar a culpa de estarmos em famílias disfuncionais em Deus, porque essa culpa é do pecado. Foi o pecado que distorceu tudo. Foi o pecado que entrou no plano e acabou desfazendo o propósito inicial que Deus criou da família. Então, talvez você lembre da sua família e você sinta dor e você culpe a Deus. E você fale, poxa Deus, por que o Senhor me colocou nessa casa? Poxa Deus, por que o Senhor me colocou nessa família? Poxa, eu merecia alguém que cuidasse de mim. Eu merecia alguém melhor cuidando de mim. Mas a culpa não é de Deus. A culpa é do pecado que entrou no mundo. A culpa é que muitas vezes os nossos pais não assumiram os erros que eles cometeram e essa bola de neve foi gerando por geração em geração. Mas uma coisa você precisa entender, a culpa não é de Deus. Talvez você esteja aqui e você pense, nossa, o mês da família, o mês que eu vou ter que me lembrar daquilo que me traz mais dor. Mas Deus te trouxe até aqui, talvez, para curar essa ferida no seu coração. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer que se você não teve um pai, Ele é o seu pai. Talvez Deus te trouxe até aqui para te dizer que se você não teve uma mãe cuidando de você, Ele cuida de você, Ele está com você o tempo todo. Foi Ele que te sustentou e te trouxe até aqui. Então, ao lembrarmos de família, nós precisamos entender, ela é um projeto de Deus. Ela foi um projeto de Deus e ela sempre será um projeto de Deus. Todas as vezes que Deus confiou a multiplicação da terra a alguém, foi a uma família. Quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, quando ele diz, cresçam e multipliquem-se, era uma família. Depois, ele fala isso com Noé, uma família. Novamente, ele diz, eu vou destruir a terra, vai ficar só vocês, mas cresçam e multipliquem-se. Depois de muito tempo, quando a terra é dispersa por conta da Torre de Babel, Deus confia novamente à família de Abraão. Cresçam, multipliquem-se, você vai ser um pai de uma multidão. Então, nós precisamos entender, a família está no propósito central de Deus para nós. A família é um propósito de Deus para mim e para você. E talvez, assim como eu, muitas vezes você pensou que você não seria digno de estar em uma família. Talvez, assim como eu, você pensava que você errou demais e que você não pode ter uma família bem-sucedida. Mas isso é uma mentira de Satanás para nós. Porque o maior plano de Deus é que você tenha uma família bem-sucedida e funcional. O maior plano de Deus é que você seja feliz na sua família. O maior plano de Deus é que você glorifique a Ele através da sua família. Seja a família que você nasceu ou a família que você vai formar. Esse é um desejo de Deus, que as nossas famílias glorifiquem ao nome dEle. E nós estamos aqui porque nós tivemos uma família. Se ela foi boa ou ruim, eu não sei como foi a sua.
Mas o que eu posso te dizer é, o propósito de Deus foi te fazer estar em família. E cada membro da nossa família tem um papel importante e especial. Quando nós olhamos para o pai, quando nós olhamos para o homem, nós pensamos logo em quê? Na provisão. Nós pensamos logo na provisão, na proteção. É o homem, é o pai que tem esse papel de prover, de proteger, de ser aquele que, quando a gente está na escola e alguém fala alguma coisa com a gente fala o quê? Eu vou contar para o meu pai. Eu vou falar para o meu pai. Eu não podia falar muito isso, porque meu pai era muito magrinho, então não ia fazer muita diferença. Não ia fazer muita diferença. Mas eu ia falar, meu pai vai orar, ele vai travar a sua vida. Então, esse é o papel que Deus deu para o homem, para o pai, o papel de proteger a família, de prover para aquela família. E a mãe, em contrapartida, a mãe é o amor, a mãe é aquela que cuida, é aquela que abraça, é aquela que acolhe, é aquela que a gente corre quando a gente faz um machucado. Você não corria para o seu pai, você corria para sua mãe, quando você ralava o dedo. Eu corria para minha mãe. Então, a mãe tem esse papel de cuidar, de zelar, de amar, e não que o pai não ame, mas a expressão de amor dos dois é diferente. Talvez uma coisa sobre os pais. Quando você... o pai, ele faz isso. Quando você fala assim, eu tomei um suco. Aí eu falo, nossa, gostei desse suco. No outro dia, ia ter uma caixa daquele suco lá na geladeira. Porque eu gostei do suco e ele queria prover esse suco para mim. Aí, em contrapartida, a minha mãe, ela ia falar, nossa, minha filha, que bom que você gostou desse suco, né? Eu comprei especialmente para você. E pronto, acabou. Mas, então, nós vemos que Deus deu papéis especiais para cada um dentro da nossa família. E aí, nós vemos lares onde a mãe precisa suprir o papel do pai que faltou. Ou o pai precisa suprir o papel da mãe que não estava. E isso é errado? Não, muitas vezes é necessário. Eu passei por isso. Eu fui uma mãe solteira. Então, por um tempo, a minha filha não teve a figura de pai e mãe dentro de casa. E eu precisava suprir aquilo que ela precisava naquele momento. Então, sinto te informar que muitas vezes você não vai ter a família perfeita, mas você vai ter a família que Deus projetou para você. Muitas vezes você não vai ter a família dos seus sonhos, mas você tem exatamente aquilo que você precisa, porque Deus, Ele não nos deixa sem o necessário. Ele não nos deixa sem aquilo que nós precisamos. Então, talvez te faltou amor de pai, mas a sua mãe estava lá. Talvez te faltou um amor de mãe e um carinho de mãe, mas a sua avó esteve lá. Então, Deus, Ele sempre vai dar um jeito de suprir as nossas necessidades, de suprir aquilo que nós precisamos. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque quando uma família ela vive em harmonia, ela cumpre o propósito pelo qual Deus colocou ela na terra. Quando nós vemos famílias comercial de margarina, que é todo mundo feliz o tempo todo, não tem uma briga, não tem... A gente sabe que tem alguma coisa errada ali, né, gente? Porque família é difícil mesmo, gente. É gente diferente, tem briga... Vocês viram ali, Bruno e Larissa? Quando tá muito amorzinho assim, fala, eita, gente, tem alguma coisa ali. Mas a nossa família, ela vai ter percalços, ela vai ter dificuldades. E se você não casou ainda, e você, Júlio e sua Emily, vocês vão brigar pra caramba. Nossa! Olha, não é perfeito, mas é o projeto de Deus. Quando nós estamos com alguém que nos desafia e que nos faz perder a nossa estribeira,
e respirar e falar: amém, Senhor, esse é o marido que o Senhor me deu. Glória a Deus. É assim que nós somos treinados para ser melhores. É assim que a gente começa a pensar e falar: oh Deus, conta até 1000. Antes de falar, antes de desbravejar. É assim que Deus nos treina para ser melhores. Porque senão, você ia chegar aqui na igreja brigando com todo mundo, esbofetando todo mundo. Mas é lá na sua casa que Deus te treina a fechar sua boquinha, a falar só o que é necessário. É lá na sua casa que é o seu treinamento hard. Que lá na nossa casa a gente é desafiado. Que lá na nossa casa, só quem nos conhece é quem está lá. E aí eu chego aqui, eu consigo fingir muito bem. Mas lá na minha casa, eu não consigo fingir, não. Então, lá na minha casa que é o meu treinamento para ser uma pessoa melhor. Lá na minha casa que é o meu treinamento para ser uma mulher sábia. Lá na minha casa que é o meu treinamento para não sair falando besteira. Lá na minha casa que é o meu treinamento para não ficar emburrada com qualquer coisa. Apesar de que eu ainda não passei muito nesse treinamento. Mas eu estou tentando. Mas, então, Deus nos colocou em uma família com o propósito de nos tornar pessoas melhores a cada dia. Com o propósito de nos treinar. Hoje a gente falou no CCM sobre isso. Que a maternidade e a paternidade é o lugar onde nós conseguimos ver um pouco o amor de Deus, mas não compreendê-lo totalmente. Porque quando você pensa em dar o seu filho, você que tem filho, tem o seu filho e tem um completo desconhecido. E aí, lá no hospital, falam assim: olha, infelizmente você vai ter que escolher entre um dos dois. Quem é que você vai escolher? Seu filho, né, gente? Não tem outra explicação. Mas você começa a parar para pensar que Deus escolheu o desconhecido. Deus te escolheu o desconhecido. Então, lá na nossa casa, nós somos treinados a entender um pouco e tentar compreender esse amor que a gente não consegue explicar. Lá na nossa casa, nós somos treinados a dar de verdade a outra face. E eu não estou falando de você apanhar em casa não, hein? Pelo amor de Deus. Mas estou falando sobre nós, de verdade, não levarmos para o pessoal. Sobre nós, de verdade, respirarmos, contarmos até 10. Porque lá na nossa casa é que nós somos treinados. Mas Deus, Ele é tão misericordioso e tão amoroso que Ele não nos deu só uma família. Você poderia estar muito feliz com uma família, mas Deus não te deu só uma família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, no capítulo 1. Já era para eu ter aberto aqui, né? João, capítulo 1, no versículo 12, diz assim: mas a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus não te deu só uma família biológica, Ele podia ter feito isso. Mas Ele te deu uma família espiritual, a família de Deus. Quando você crê no Senhor Jesus, quando você acredita que Ele morreu por mim e por você, você tem o direito de se tornar um filho de Deus. E se todos somos filhos, logo somos irmãos. E irmãos fazem parte da mesma família. Então nós somos irmãos porque nós temos um Pai, que é Deus. Ele nos faz irmãos, Ele nos faz família de Deus. É Ele que nos torna essa grande família que compartilha da mesma fé. Em Romanos 12, 4 e 5, você não precisa abrir aí,
porque eu acredito que a tia Mimi vai colocar lá. Romanos 12, 4 e 5 diz assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Além de nos tornar uma família, ele chama essa família de corpo de Cristo, onde em 1 Coríntios diz que ele é o cabeça desse corpo. Então, todos nós que somos essa grande família, formamos o corpo de Cristo, que é a família de Deus. E nós precisamos entender alguns princípios sobre essa família, esse corpo, porque esses princípios vão nos ajudar a entender alguns princípios da nossa família biológica. O primeiro princípio é que nós somos um corpo só. A igreja, ela é comparada ao corpo humano, tem muitas partes. Ele diz aqui, temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. No seu corpo, você consegue identificar alguma área, algum membro que seja mais importante do que o outro? Não, eu acho que não. Porque se você perder um, vai ser super importante para você, como se você tivesse perdido o outro. Vai ter o mesmo peso. Então, ele faz esse comparativo porque o apóstolo Paulo queria nos mostrar que não existe função que seja mais importante do que a outra. Todos somos um corpo. Na sua família, não existe uma função que seja mais importante do que a outra. Vocês todos são um corpo. E aqui na igreja também nós precisamos entender isso. Não existe uma função que seja mais importante do que a outra. Todos nós formamos esse grande corpo de Cristo. Eu não sou mais importante porque estou aqui do que aquele que está lá no estacionamento. Todos nós somos um corpo. Você não é menos importante porque você está aí. Todos nós somos membros de um só corpo. E nós precisamos entender isso porque isso dá funcionalidade para nós. Quando nós entendemos que o corpo, ele é um só, e se eu sou um membro e eu estou parado, eu estou prejudicando o corpo. Já imaginou se a sua mão simplesmente parar de se mexer? Ela acordou e decidiu, parei, hoje eu não estou afim. O seu dia inteiro vai ser comprometido por causa disso, não é? Você vai ter que modificar muita coisa, você vai ter que modificar muito da sua rotina. O seu corpo inteiro vai sofrer, porque você vai ter que usar mais a outra mão do que a mão que não está funcionando. Então, quando nós entendemos que como corpo de Cristo, nós precisamos dar funcionalidade para esse corpo, eu não me dou mais o direito de ficar emburradinho e parado. Porque eu sei que eu não estou só me prejudicando, eu estou prejudicando a funcionalidade do corpo inteiro. O mundo, ele é movido por individualismo, mas no corpo de Cristo nós somos chamados a trabalhar por um bem comum. As suas individualidades não são mais tão importantes quanto, de fato, fazer esse corpo funcionar. E quando nós entendemos isso, toda a nossa ótica muda. Quando nós entendemos isso, toda a nossa vida muda. Porque nós entendemos que nós somos uma parte essencial do corpo. E que nós precisamos, como irmãos, nos ajudar para que esse corpo funcione. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você está aqui hoje e você se deu o direito e o luxo de parar. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja se dando a oportunidade de, eu preciso de um tempo para descansar. Enquanto isso, a outra mão está lá, ralando.
Então, passe a considerar hoje a possibilidade de se fazer voltar a funcionar, para que todo o corpo tenha mais mobilidade, para que a gente possa alcançar onde a gente não consegue, para que a gente possa ir onde a gente não está indo, porque talvez lá onde você quer tanto que a gente vá, é só você que consegue entrar. E aí a gente não está indo, e aí você está, poxa, minha igreja não vai lá, mas aí você também está parado, de braço cruzado. Então, nós precisamos entender que nós fazemos parte, todos, de um corpo. Nós estamos juntos, nós estamos unidos. E nós precisamos fazer esse corpo ter mobilidade, fazer esse corpo funcionar, para que a gente alcance, de fato, os confins da terra. E falando em unidade, a segunda coisa que nós precisamos entender é que a nossa unidade, ela vai derrubar o inimigo. Quando nós olhamos para Atos 2, nós vemos a igreja primitiva, nós vemos os primeiros cristãos se reunindo, talvez você já tenha ouvido isso, mas as características que eles dão dessa igreja é que eles se reuniam de casa em casa, que eles tinham tudo em comum, que eles louvavam a Deus, que eles caíam na graça do povo. Mas uma das características primordiais dessa igreja é que eles eram unidos e tinham tudo em comum. Essa era uma das principais características, que era a marca que fazia com que eles avançassem. E nós precisamos tomar posse dessa marca. Nós precisamos ser unidos e ter tudo em comum. Sabe, é inadmissível nós estarmos em um lugar onde um está luxando e o outro está passando necessidade. É inadmissível nós estarmos em um lugar onde um está com toda a vida resolvida e o outro não tem dinheiro para pagar uma conta. Isso precisa nos movimentar, isso precisa nos comover. Porque, às vezes, lá na sua célula é o ambiente onde você pode fazer a diferença. Talvez lá na sua célula é o ambiente onde você não precisa pagar a conta de todo mundo. Mas talvez lá na sua célula tenha alguém necessitado. Talvez lá na sua célula tenha alguém precisando de algo. E fechar os olhos para isso é muita irresponsabilidade da nossa parte. Então, eu não estou te chamando para resolver os problemas do mundo inteiro. A gente nem consegue fazer isso. Mas eu estou te chamando para olhar para o lado, olhar para o seu irmão. Olhar para aquele que talvez está vindo aqui só pela misericórdia de Deus. Enquanto nós estamos com tudo resolvido na nossa vida. Talvez tenha alguém aí do seu lado que está passando por uma luta, um problema, e eu não estou falando só de dinheiro, mas talvez tenha alguém aí do seu lado que está passando por uma situação dificílima, uma causa na justiça, uma doença na família, e nós não temos a coragem de olhar para o lado, olhar para o nosso irmão e nos compadecer dele. A Bíblia diz que uma das maiores marcas do ministério de Jesus era a compaixão. Uma das maiores marcas do ministério de Jesus é que ele se deixava ser tomado de íntima compaixão pelos necessitados. E isso precisa tomar o nosso coração também. Se existe alguém aqui que está passando por alguma necessidade, nós precisamos ser os primeiros a ajudar essa pessoa. Essa pessoa não tem que depender de bolsa do governo, de auxílio. Essa pessoa precisa que os irmãos, que aqueles que conjugam e compartilham da mesma fé, se movimentem e façam alguma coisa. Nós precisamos ser corpo de Cristo. Nós precisamos fazer jus àquilo que a gente prega.
E eu sei que isso é muito difícil. Por isso está todo mundo em silêncio. Não tem um glória a Deus. Mas eu sei que isso é muito difícil. Porque quando nós olhamos para o outro, nós precisamos parar de olhar para nós. Para eu dedicar o meu olhar para o Júlio, eu preciso parar de olhar para as minhas próprias necessidades. E é aí que é o nosso grande confronto. Porque a gente não quer parar de olhar para as nossas próprias necessidades. Mas Paulo diz aos Filipenses: eu considero as necessidades de vocês mais importantes do que as minhas. Eu considero a luta de vocês, aquilo que vocês estão passando, mais importante do que aquilo que eu estou passando. E Paulo, ele não disse isso em uma situação super legal, não. Paulo estava preso e ele ainda assim diz: eu considero as suas lutas e aquilo que você está passando muito pior do que aquilo que eu estou passando. Então, às vezes, a gente está tão acostumado a olhar para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias necessidades, que nós não estamos conseguindo. E quando eu digo não estamos conseguindo, eu estou dizendo que a gente não quer mesmo olhar para o lado e olhar para a necessidade do outro. Então, nós precisamos, como igreja, assumir esse lugar de unidade, porque é somente assim que nós vamos derrubar o inimigo. É somente assim que nós vamos, de fato, assim como Jesus diz para Pedro: você é pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Se nós queremos derrubar o inimigo e fazer com que as portas do inferno não prevaleçam contra nós, nós precisamos ser essa igreja que está firmada na rocha que é Cristo. E nós só conseguiremos ser essa igreja, nós só vamos conseguir de fato ser essa igreja que abraça o necessitado, que tem um olhar voltado para as necessidades do outro, quando nós pararmos de olhar para as nossas próprias necessidades. Então, eu queria te convidar a isso nessa noite. Talvez esse é um convite de Deus para você nessa noite. Deixa um pouco o egoísmo de lado, deixa um pouco essa autossuficiência de lado. Saiba que existe alguém precisando de você. E na nossa família biológica, nós também somos convidados a isso. Nós também somos convidados a parar de olhar para as nossas próprias necessidades e colocar a necessidade do outro em primeiro lugar. E o terceiro e último ponto é sobre como nós devemos viver em unidade. Nós falamos que nós somos um só corpo. Nós falamos que a nossa unidade, ela derruba o inimigo, mas nós precisamos entender como viver em unidade. E o primeiro passo é amar e respeitar uns aos outros. Lá na sua casa, você precisa amar e respeitar uns aos outros. Aqui, você precisa amar e respeitar. Sem essas duas coisas, é impossível tentar prosseguir em um relacionamento. Você continuaria sendo amigo de alguém que não te respeita? Não. Então, o primeiro passo é esse, é nós amarmos e respeitarmos uns aos outros. O segundo passo é o que o próprio Jesus nos disse: perdoando de coração. E como é difícil. Como é difícil, porque talvez lá na sua casa você precise perdoar o seu pai que te deixou. Talvez lá na sua casa você precise perdoar a sua mãe que não esteve presente. E isso é muito difícil. Mas esse é o convite de Deus para nós. O caminho do Evangelho não é fácil.
Mas Jesus disse que estaria conosco. Então, não é fácil, mas também não é impossível. Exige muito de nós, mas vale a pena. Outra coisa que nós precisamos fazer é respeitar e valorizar cada função. E aí eu queria que você entendesse isso. Não foi combinado. Calma aí, não foi combinado. Eu queria que você entendesse isso na prática. O Júlio vai tocar sozinho. Vai, toca sozinho. Alguma coisa que vir na sua cabeça. Aí agora, o Marcel vai tocar sozinho. Muito legal, né? Aí agora, Marcel, o Onias vai tocar sozinho. Gui, toca sozinho. Obrigada. Patrick, faz um solinho aí sozinho. Todos eles tocam muito bem, né? Todos eles exerceram suas funções. E se um estivesse atrapalhando o outro, seria um pouco difícil deles tocarem. Mas aí agora eu quero que vocês exerçam o corpo de Cristo. Que vocês toquem em unidade. Que vocês, de fato, ministrem aos nossos corações. E eu quero que você aí, que você receba da parte do corpo de Cristo. Mesmo que um tenha que entrar sozinho primeiro, para depois os outros irem acompanhando. Mesmo que um tenha que puxar o bonde e falar, vamos comigo. A sinfonia é muito melhor quando a gente está junto. A nossa adoração sobe com muito mais qualidade quando eu estou no corpo de Cristo. Amém? Você pode ser corpo de Cristo com a gente? Dos seus lábios um cântico de adoração